a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 15 de janeiro de 2021, sexta-feira. O Evangelho é o de São Marcos, no capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina de hoje, vimos na vida ordinária de Jesus, nesse tempo comum, mais uma cura, a cura dessa vez do paralítico. Jesus volta a Cafarnaum e na casa onde ele estava, aglomerou uma grande multidão depois que ficaram sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, a ponto de não ter mais espaço para caber ninguém conseguia entrar na casa. Mas 4 amigos pegaram um de seus amigos que era paralítico e levaram até Jesus. Chegando, não encontrando possibilidade de adentrar a casa pela porta, subiu ao telhado, arrancou a telha e desceu até Jesus. Jesus, vendo então a fé desses seus amigos, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Mas alguns mestres da lei estavam ali e perguntam: quem é esse homem que pode perdoar pecados? Ele blasfema, só Deus pode perdoar o pecado. Bom, não sabiam eles, ou não admitiam eles, que Jesus era Deus, o Filho de Deus. E Jesus, escutando o coração, pergunta então: o que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Ora, no nosso raciocínio, pensamos que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, já que ninguém fica sabendo se foram mesmo ou não perdoados. Não há uma aparência nisso. Mas Jesus, tendo o poder para perdoar os pecados, também tinha o poder para curá-lo e para comprovar que ele tinha o poder para perdoar os pecados. Ele diz ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico pegou a cama e saiu na frente de todo mundo. Vimos aqui a falta de fé de que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha o poder de perdoar pecados, que Jesus tinha o poder de curar, de libertar, enfim. Mas uma multidão de pessoas não se importavam com toda esta falta de fé de outrem. Eles acreditavam. E Jesus aproveitava a oportunidade, sem dúvida nenhuma, para anunciar a palavra, para anunciar o Evangelho. Está lá no versículo 2. E Jesus anunciava-lhes a palavra.
E Jesus curava, sem dúvida nenhuma, a muitos que ali se encontravam e curou esse paralítico. Mais do que simplesmente curar fisicamente, Jesus quis curar a sua alma, porque foi para isso que ele veio. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos levar para o reino dele, o reino de Deus. E para isso é necessário, então, nos curar da maior de todas as doenças. Qual é? O pecado. Pois esta doença definha, esta doença causa paralisia afetiva, psicológica, fisiológica, mental e, sobretudo, espiritual. Nos faz cair numa cama, nos faz definhar, inclusive na vida terrena e principalmente na vida celeste, na vida junto de Deus. Partindo para a meditação, poderíamos fazer várias perguntas e várias meditações, mas uma delas poderemos expandir e perguntar: quais desses personagens você é? Quais desses personagens nós somos? Ou ora somos um e ora somos outros. Somos o paralítico, que estamos paralisados por causa dos nossos pecados? Ou somos paralíticos porque de fato temos alguma paralisia afetiva, alguma paralisia psicológica, alguma paralisia física ou algum outro tipo de doença que nos paralisa? Ou temos falta de fé que Jesus é o Filho de Deus, como os mestres da lei? Ou somos como esses amigos que levaram o seu amigo paralítico ao encontro de Jesus porque sabia que ele podia curar, porque sabia que ele podia libertar, porque sabia que ele podia salvar? Nós também levamos os nossos amigos até Jesus, falamos de Jesus para os nossos amigos, ou quantas vezes não acreditamos, ou quantas vezes acreditamos? Enfim, também podemos nos perguntar, como já disse, quero ressaltar, qual tipo de paralisia nós estamos sofrendo? Qual tipo de pecado nos paralisa? Podemos e devemos fazer, portanto, irmãos, um exame de consciência para poder descobrir os nossos pecados. Mas, como Jesus nos ensina que existe algumas coisas que causam outras coisas. Por exemplo, o que causava a paralisia deste homem? Seus pecados. Ou o que mais importava curar neste homem era curar este homem dos seus pecados. Sim, quantos de nós nos preocupamos mais com a vida fisiológica, com a nossa saúde fisiológica? Esse tempo de pandemia está bem visível isso, e esquecemos da nossa vida espiritual. Esquecemos do sacramento que Jesus nos deixou, que é o sacramento da confissão, para poder curar e libertar a nossa alma de todo o pecado que nos aprisiona, que nos paralisa. Não que nós não devemos cuidar da nossa saúde física, mental, mas, além da nossa saúde física e mental, temos algo mais importante que é eterno, inclusive, que é a nossa alma. E dela nós cuidamos também com o sacramento da confissão. Por isso, faça o seu exame de consciência, e o seu exame de consciência, aquilo que provoca você a pecar, e procure um sacerdote para a confissão dos seus pecados, porque através da confissão também Deus nos cura fisiologicamente, biologicamente, mentalmente, psicológica e afetivamente. Diante de todas essas realidades, podemos rezar a Deus e apresentar aquilo que nos paralisa, apresentar a Deus as nossas doenças físicas, psíquicas, mentais e, sobretudo, as nossas doenças espirituais, os nossos pecados, e pedir para o Senhor nos conceder a graça da cura, a graça da libertação, e pedir para o Senhor amigos como esses amigos dos paralíticos, para que nos ajudem a nos curarmos, para que nos ajude a nos levar para Deus, nos ajudem a ser de Deus, nos ajudem a fazer a vontade de Deus. E que, se em algum momento nos comportamos como esses mestres da lei, possamos pedir ao Senhor a fé, a graça da fé, para acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Deus salva, o Salvador. Nós te pedimos tudo isso, ó Deus de bondade,
e pedimos a graça do Teu Espírito Santo para nos fazer firmes nesta caminhada rumo à santidade, rumo ao céu. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.